Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo está ensinando, lá no capítulo 12, versículos 3 e seguintes, que existe um chamado de Deus para as nossas vidas. Ele está explicando isso. Então, o pastor Dave vai colocar isso mais facilmente para nós, ensinando a operação do Espírito Santo em nossas vidas, quando nós oramos em línguas, para que esse chamado seja formado, para que ele apareça, porque depois que nós nascemos de novo e aceitamos Jesus, nós temos a condição de entrar neste chamado que Deus tem para cada um de nós cristãos. Então vamos prestar atenção neste ensino, acompanhando atentamente o pastor Dave. Vamos lá, pastor Dave. Quantos de vocês aceitariam um conselho de Paulo? Você aceitaria um conselho do apóstolo Paulo? Que bom, ele já vai te dar um conselho então. Vá em Romanos 12, já que só estamos falando disso mesmo. Versículo 3. É Paulo, ele diz. Olha, ele fala sobre a graça que ele recebeu. Então agora eu vou ler. He said, not to think of himself more highly than he ought to think, but think soberly, according to God hath dealt to every man the measure of faith. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Now, Paul has given us some advice here. Paulo está nos dando um conselho aqui. Ele diz, eu falo isso através da graça que eu recebi. Que graça que é essa? Não temos que ir muito longe para achar isso. Olha o versículo 6. Having then gifts differing according to the grace that's given to us. De modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Paul was speaking of it as apostolic office. Paulo estava falando do ofício dele de apóstolo. Ele disse, estou falando disso para vocês através da graça que eu recebi. Você não tem que saber mais o que você convém saber. Mas pense com temperança, como Deus deu a cada homem. E as pessoas ficam pensando o que é essa medida. Essa medida é a graça do dom que Ele te deu para cumprir o que Ele te chamou para fazer no corpo de Cristo. Você. Então Paulo estava nos dando conselho a partir da função de apóstolo dele. Você sabe por que ele disse que é para você não pensar além de você mesmo? Porque não foi Paulo que se chamou. Não foi ele que se deu esse trabalho, esse ofício. Ele não mereceu isso, ele não pediu por isso. Deus deu isso para ele por graça. Deu a fé para fazer isso e a medida desse ofício. Ele disse, não é para você pensar além de você mesmo. Não foi você que se chamou, foi Deus. E esse é um bom conselho. Você conhece alguém que pensa além de si mesmo? Vai ver que é uma fala americana, uma expressão americana. Eles não precisam beber, eles ficam bêbados com eles mesmos. Então Paulo disse, vou te dar o meu conselho através dessa graça. Não pense além do que você já é, mas pense com temperança. Porque Deus deu a você, a todo homem, a toda mulher, a medida da fé.
Demorou um tempo para eu descobrir o que era essa medida por causa das coisas que já tinham sido ensinadas. Todo mundo tem essa medida de fé? Sim. Vai seguir você quando você nascer de novo e se torna parte de você. Então eu perguntava para os pregadores, o que é a medida da fé? É uma medidazinha assim. É a medida que Ele nos dá para termos fé. Mas a resposta é muito profunda. Já tirou toda a minha força. É muito profunda. A resposta é tão pesada. Pode pegar os livros de Hebreu, os livros gregos. Quando ele falou isso para mim, foi muito pesado. Eu aprendi isso até na quarta série da escola. E aí eu voltei e lembrei, porque é muito profundo. É muito profundo. Estão prontos? Talvez vocês desmaiem. Uma medida é parte de um todo. É tão profundo que eu nem tenho mais força. Comecei a aprender isso na terceira série. Eu ficava muito bravo com a professora, que tinha umas pizzas e estava ensinando matemática. E a professora perguntava, eu não sou burro, eu sou esperto. Então, quando ela segurava os números, você quer 1 sobre 2 ou você quer 1 sobre 64? Eu falava, eu quero 64. Quero mais. Quanto maior o número, menor o pedaço. A medida é parte de um todo. Um terço de 3 terços faz o inteiro. Um terço do inteiro. Então, 3 porções de um terço é um inteiro. Então, Ele te deu a sua medida e deu a minha medida. E todas essas medidas operando juntas faz um crente que acaba com o diabo e move montanhas. Um corpo de Cristo poderoso. Ele disse, você oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo e não se conformar ao mundo, mas você transformado pela renovação da minha mente, para provar qual é a boa. Não vou parar aí. A agradável. Não vou parar aí. A vontade perfeita. Ok. Então, o que ele continuou dizendo? De novo. No 3. For I say through the grace given unto me, every man that's among you not to think of himself more highly than he ought to think soberly. You didn't earn that calling. According to God's dealt to every man to measure faith. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança.
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E o 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo foi chamado para ser um apóstolo. Essa é a medida dele. Não veio dele mesmo, veio de Deus. E você é chamado para fazer o quê? E você? O 6. According to the grace, unearnable, unchoosable, unmeritable, according to the grace that's given to us, whether gift of prophecy or prophet, let us prophesy according to the proportion of faith. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, que não merecemos e nem escolhemos, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Our ministry, the ministry call, let us wait on our ministry. He that teacheth, wait on teaching. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Or he that exhorteth, on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Olha o 7. He said, our ministry, let us wait on our ministry. He that teacheth, on teaching. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. When he said, wait on it, quando ele disse aqui para ter dedicação, he didn't mean sit down in a corner. Porque em inglês era esperar. Ele disse, não é para você ficar esperando numa esquina. I'm here. Eu estou aqui. Yeah, I'm here. Estou aqui esperando. Waiting on it. Essa dedicação like a waiter would wait on a table. É como um garçom que vai servir uma mesa. The waiting he's talking about is offering your body. Que significa oferecer o seu corpo The living sacrifice. Como sacrifício vivo. As he brings each step quando ele traz a cada passo into operation in your life. A operação na sua vida. Line on line. Linha sobre linha. Precept on precept. Preceito sobre preceito. Now, when he says, quando ele disse que quando você ora em línguas, não só a boa, agradável e perfeita vontade, ele dá a cada homem a medida da fé. E o Espírito Santo está te ajudando, porque você não sabe orar como deve. E você fica recebendo cada vez mais. Chega uma hora, você não acha que a sua oferta e o seu dinheiro e o seu relacionamento com Deus não vai ser como ele disse aqui? Ofertar com liberalidade. Você sabe que o maior problema com a provisão é que não são muitos pregadores que se livram da ambição. O maior fator que qualifica a provisão vir de Deus pela graça dele é não ter a ganância. Você acha que você vai ficar desse jeito? Se o Espírito Santo te levar para esse ministério? A sua vida inteira pode ser ligada a ofertar. O seu maior prazer, toda vez que você puder dar $1 milhão. Se você e Deus estiverem fazendo negócios, toda pessoa que nascer de novo vai ser registrada na sua conta. Mas eu nem fui pregar. Não. Mas você teve uma parte da medida no corpo de Cristo que operou em harmonia com a parte que pregou.
Ouça. Você não é menor do que um poderoso apóstolo. Você não é menor do que qualquer outra pessoa. Nos olhos dele, ele te deu a graça, não você. Ele te deu a medida, não foi você. Então continue. Se humilhe. Não pense de você além do que você é. Torne-se servo dele. Deixe ele te dar o amor dele. Não dá para comprar isso. Não pode comprar. Eu estou me aproximando. Quantos vão orar um pouquinho? Mais. 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 Tá bom, pode falar você então. Quantos acham que vão oferecer o seu corpo um pouquinho mais? Posso me encontrar com você às 4 horas? Licença. Eu já tenho um outro encontro nessa hora. Vamos dizer que se eu fosse você, eu não queria ser eu agora, nesse momento. Eu cumpro meu chamado. Me torno um dos evangelistas mais poderosos da Índia. Até já fiz um avivamento em Israel. Quero muito ver meu galardão. Meu galardão. E esse dia inevitavelmente vai chegar. E aí veio, chegou. Os anjos levaram essa pessoa num quarto e disse, um cordeiro quer te ver. Então espere aqui. Eu não duvido. O cordeiro quer te ver. Então está lá esperando. E aí vem o cordeiro e entra. Eu sou muito feliz em te ver. Vim aqui para dizer oi. Já volto. Eu digo, antes de você ir, você pode abrir aquela janela de novo? E me mostrar os continentes que eu evangelizei? Toda a Índia. Posso ver de novo? E ele fala, ele está olhando para mim. Ele fala, eu já volto. Tá bom, eu vou esperar. De repente, abre a porta de novo e um anjo traz uma mulherzinha assim, com o olho aberto, bem regalado. Ah, você está na minha sala de galardão. O cordeiro me trouxe aqui. Ah, em que século que você viveu? Porque se fosse no meu século, eu teria te conhecido. Para você estar aqui nesse lugar agora. Porque eu afetei muito, o mundo inteiro quase. Então, em que século? No seu século. Na sua geração. Quê?
O que você fez? Nunca ouvi falar de você. Eu era a moça da limpeza. Desculpa. Anjo, vem aqui, por favor. Essa mulher entrou no lugar errado. E aí então Jesus volta. Jesus, essa mulher entrou no lugar errado. E ele disse, se ele me chamasse assim, ele diria, Dave. Você não deve pensar além de você mesmo. Você precisa pensar com temperança, de acordo com a medida que Deus deu a cada homem, medida de fé. De onde você acha que você recebeu isso, se não foi de nós? Você não construiu nada, nós te demos a medida da fé. Fomos nós. Nós te demos a graça para cumprir o seu chamado. Não foi você mesmo. Foi o que o Espírito Santo trouxe para você. Nós até te demos o mestre e o poder. Então por que você está pensando além de você mesmo? Mas uma moça da limpeza? Eu sou um apóstolo poderoso. Mas uma moça de limpeza? Aí ele diz, Robertson. Ela limpava a parte sul da sua grande igreja, que tinha 10.000 membros. Ela vinha à noite e intercedia. Orava para cada cadeira, noite após noite. Ela tinha um mapa e ela colocava um alfinete toda vez que o avivamento acontecia naquele lugar, noite após noite. E ela tem o mesmo tanto de galardão do que você. Então, fica quieta antes que eu tire o seu galardão e dou para ela. Ele vai matar as coisas em você que não devem estar aí. E vai levantar aquilo que deve estar. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que o diabo não vai vir te atacar. Quantos podem testemunhar? Mas eu tenho boas notícias para você. Não existe nada que ele possa fazer que Jesus não só possa parar, mas desfazer. Nossa, que super ensino esse que o pastor Dave trouxe hoje, não é mesmo? Então, ele veio falar sobre a medida. Com relação a Paulo, qual foi a medida que Paulo recebeu de Deus? Foi de apóstolo. Então você entendeu que a medida é o chamado que Deus dá para nós. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Só que nós não podemos escolher o nosso chamado. Isso é a medida que Deus dá, isto é, Deus que determina qual é o nosso chamado. E como nós vamos saber isso? Quando nós oramos em línguas, bastante em línguas, o Espírito Santo está operando em nós o chamado, formando o chamado, aprontando o chamado, para que nós possamos exercê-lo no corpo de Cristo. Então isso é o que Paulo chamou de medida de fé que Deus nos dá, é o chamado. Então você pode ler atentamente a carta aos Romanos capítulo 12, bem ali no começo até versículo 8, e você vai entender claramente o que é que ele está falando. E como realmente isso funciona nas nossas vidas se orarmos bastante em línguas. Eu posso dar para você o meu testemunho, porque eu orei em línguas bastante. Por longos anos eu orei 1 hora por dia, li muito a Bíblia, adorei o Senhor, estudei a palavra, até o dia que o Senhor aprontou o chamado na minha vida, onde eu fui orar muito mais horas e fazer o que eu estou fazendo hoje.
Porque eu era uma dona de casa, ainda sou, mãe, esposa, mas existe algo mais de Deus para mim, que é ser pastora. Então, o Senhor aprontou isso em mim. A medida da fé foi elaborada pelo Espírito Santo na minha vida, o chamado, que é de pastora. Então, se você orar bastante em línguas, Deus não só vai agir na sua vida pessoal, né, nas suas realizações pessoais, mas você também vai exercer o seu chamado no corpo de Cristo. Você vai saber quem você é, vai estar capacitado e vai poder, então, deixar o Espírito Santo operar através da sua vida para o benefício do corpo de Cristo, das pessoas necessitadas. E isso realmente é maravilhoso, é gratificante, é isso que traz felicidade e alegria, servir a Jesus. Então, louvemos ao Senhor pela medida da fé que Ele tem para cada um de nós. Em nome de Jesus.